Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Lá onde você se encontra, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe grandemente a todos. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro deste ano 2025, nós temos como tema a visita de Elohim à semente de Abraão e seu propósito, que foi pregada em 27 de setembro de 2010 em Torreón, Coahuila, México. E ali o Dr. William Soto Santiago nos usou a escritura de Gênesis 18, do 1 ao 33, e passamos a São Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, onde nos diz: Aconteceu depois que ele iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Agora recordem o que ele nos escreveu na Escritura de São João, capítulo 5, versículo 25 em diante, onde, nesse estudo bíblico, nessa porção da Escritura, onde diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele escreve ali em carne. Ou seja, é neste tempo final, nessa visita de Elohim à semente real de Abraão, segundo a fé, onde o Filho do Homem estará falando essa voz de ressurreição. E com essa voz de ressurreição, e poderá ocorrer a ressurreição e também nossa transformação. Agora continua dizendo: Vejam, porque aí estava a voz da ressurreição em Jesus. E então, o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou à mãe dele. Bem, assim também ocorrerá quando vierem os da sexta dimensão. Diz que tomaremos corpos, disse o irmão Branham, e então comeremos. Aqui ele diz que, ou seja, que já é uma evidência que tinha ressuscitado. De todos apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou dentre nós, e Deus visitou seu povo. Correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. A visita de Elohim à semente de Abraão e o seu propósito. A visita de Elohim à semente de Abraão e seu propósito. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, a palavra vivificada de Deus, que foi pregada em 8 de janeiro de 1989 em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William Soto Santiago. Por isso São Paulo disse em 1 de Timóteo 3,16: grande é o mistério da piedade, a divindade. Deus foi manifestado em carne. E também o profeta Isaías disse que esse menino se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco, vestido de carne humana. Por isso Jesus podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. E também, ele também disse que Abraão desejou ver o seu dia, ouviu e se alegrou. E como pôde Abraão
ver Jesus? Abraão pôde ver Jesus quando Jesus ainda não tinha o corpo de carne, quando estava em seu corpo teofânico. Quando Deus estava em teofania, apareceu a Abraão como Elohim. Apareceu como Melquisedeque. Na mensagem que o nosso irmão Branham nos pregou, intitulada essa mensagem discernindo o corpo do Senhor, na página 17, nos diz ali o reverendo William Branham, o anjo de Deus que veio a Sodoma, ele veio com sua promessa. Recordem, esse mesmo anjo veio. Todos sabem que esse era Deus. Não era o corpo, pois o corpo era pó. Eu disse isso a alguém não faz muito tempo, que aquele era Deus. E ele me disse, sendo ministro, irmão Branham, você crê que esse homem era Deus? Eu disse, ele era Deus. Abraão disse que ele era Deus. Ele o chamou Elohim. Isso é, Deus Todo-Poderoso. Ele e 2 anjos. Aí ele escreve Elohim, desceu a Sodoma. Continua dizendo, ele disse, bom, você crê que ele viveu em um corpo? Eu disse, isso é muito fácil. Nós somos formados de 16 elementos: petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio, etc. Deus simplesmente tomou um punhado e fez o irmão Branham emite um forte assopro para mostrar como Deus deu o sopro de vida, ou seja, o editor colocou aí que o irmão Branham faz. Esse é um sopro. Ele disse, entra aí, Gabriel. Entra aí, Miguel. E também soprou um para si mesmo. Disse, ouvi que Sodoma quase já está madura. Vamos descer para ver. Vamos nós mesmos. Abraão e os outros estiveram pregando. Vamos ver. E aí ele escreve, Deus em carne, com Gabriel e Miguel. Ou seja, Elohim, vírgula, Deus em carne, Deus em corpo, com Gabriel e Miguel. Elohim, vírgula, Deus em corpo, com Gabriel e Miguel. O escrito que ele colocou ali. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Quando Deus estava em teofania, apareceu a Abraão como Elohim. Apareceu como Melquisedeque. Isso era Deus em teofania. O Senhor Jesus Cristo em teofania. Antes de chegar a este planeta Terra com um corpo humano, o qual já estava ordenado por Deus em seu programa para obter esse corpo humano no tempo designado por Deus. E quando isso se cumpriu, então apareceu Emanuel, Deus entre os seres humanos vestido de carne humana. Isso é, Jesus de Nazaré. Muitas pessoas ainda não compreenderam este grande mistério da divindade em carne humana, mas é o grande mistério da primeira vinda do Filho do Homem, é o grande mistério da redenção do ser humano. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e você e eu fomos redimidos com o sangue de Deus manifestado em carne humana. O sangue precioso de Cristo, o sangue divino. Agora, esse é um grande mistério, como disse o apóstolo São Paulo. Esse é o grande mistério da divindade, como é também o grande mistério da divindade neste tempo final. Vejam na mensagem provando sua palavra, nos diz o reverendo William Branham, na página 26, nos diz, agora, observem posicionalmente onde nos encontramos, o mundo em uma condição como Sodoma. Agora notem como foi
Agora, note como foi. Note agora. Havia alguém naquele dia esperando por um filho prometido que viria. Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma. Agora, isso é muito importante, porque é na semente real de Abraão onde o filho prometido iria vir. Não ia vir nas denominações, ou seja, lá em Sodoma. Eles não estavam em Sodoma, mas no exato momento, no último capítulo do evento, justo antes de vir o Filho Prometido, houve 3 homens que desceram do céu. Um anjo, ou seja, 2 anjos e Deus. Ele escreve do lado direito, Gabriel e Miguel. E eles desceram e falaram com Abraão debaixo do carvalho. Está correto? E 2 deles foram a Sodoma e clamaram contra os pecados da cidade. E isto foi justo antes de que se queimasse o mundo gentil naquele tempo. Toda Sodoma pereceu nesse tempo. Só uns quantos foram tirados, Ló e suas 2 filhas. Sua esposa nem sequer conseguiu. Ela se voltou. Vejam como muitos voltam para trás e não seguem em frente, olhando o cumprimento do que Deus falou por meio dos seus profetas. É como no tempo do reverendo William Branham. Deus levou o reverendo William Branham e vejam, muitos voltaram para trás e se voltaram para trás, se viraram para trás esperando para que ele regressasse. E até ainda, alguns ainda esperam que regresse para que culmine e termine o que, segundo eles, ele disse na mensagem, porque na mensagem que ele nos trouxe, vejam, há lugares onde ele diz que ia percorrer este caminho ministerial, ou seja, o caminho ministerial de Elias, por 5ª ocasião, porque aquele percorreu, esse caminho foi em sua 4ª manifestação. Agora vejam, muitos tomaram isso e pensam que ele voltará novamente. E assim aconteceu em nosso tempo. Muitos ficaram para trás e deram volta para trás, esperando que o nosso irmão William Souto Santiago regresse para cumprir o que foi falado, o que foi profetizado, que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, esse anjo que era diferente dos demais, no ministério sob carpa, trazendo a fé de rapto. E estão esperando um grupo para que ele cumpra essa promessa. Mas a semente de Abraão, neste tempo final, sabe que vai regressar o Dr. William Souto Santiago, também o reverendo William Branham, e todos que partiram vão regressar. Mas que no ministério sob carpa é onde Deus, neste tempo final, está dando a fé de rapto à semente real de Abraão para poder ver os que vão ressuscitar. Porque senão, não poderão ver os que vão ser ressuscitados. Porque esse grupo que fica para trás não terá a fé de rapto. E a fé de rapto está nos trovões. E os trovões, nos disse nosso irmão William, que iriam ser dados no cumprimento da visão da carpa, onde aí começaria esse ministério messiânico, esse ministério do 7º selo, trazendo a fé de rapto à igreja noiva. Portanto, não podemos olhar a esses bezerros de ouro como foi lá no tempo de Jeroboão e Roboão, onde colocou 2 bezerros de ouro para que as pessoas não subissem a Jerusalém. Aqui vamos dizer, colocam certos grupos ou abrem certos grupos, ou os grupos que não sobem à era da pedra angular, colocam a forma para que o povo mude o olhar para esses bezerros de ouro e não onde Deus disse que olhassem, o qual foi já estabelecido, foi estabelecido que
olhassem a grande carpa catedral e o ministério que Deus estaria operando ali, que até na parte dos cânticos o acompanhassem, vem? Mas sempre, em cada tempo, o inimigo de Deus, o diabo, trata de que Deus não cumpra suas promessas e trata de desviar a atenção às pessoas usando o que? Seus instrumentos, porque assim como Deus usa o ser humano como seus instrumentos, o inimigo de Deus, o diabo, também usa seus instrumentos. E os ministros que deixam ser usados, pois aí o diabo faz seu trabalho também. Isso vimos em todas as eras e em todas as dispensações, e em nosso tempo não ia ser exceção. Sempre o diabo vai tratar de que não se cumpra a obra de Deus. Agora continua dizendo: como gostaria de ter tempo para mostrar isso agora mesmo, onde essa igreja se encontra e essa posição. Eu quero que note agora. E um homem ficou atrás, que falou com Abraão, e ele mostrou um sinal a Abraão. E observe, Abraão tinha visto Deus em muitos grandes sinais. Nós cremos, não é assim? Justo antes do Filho vindouro. Mas agora, porém, antes do Filho ser manifestado, a ele lhe foi dado um sinal. Porque o Filho, o verdadeiro Filho, ia ser o Filho de Deus por meio da fé de Abraão. Vem? Esse foi Jesus. Nós, sendo semente de Abraão, mortos em Cristo, nós somos a semente de Abraão. Agora note que justo antes disso acontecer, a chegada deste filho, agora, este que tinha ficado e tinha falado com Abraão, estava de costas para a tenda e disse: Abraão, um dia apenas antes, ele era Abrão. Agora ele disse: Abraão, onde está tua esposa Sara? Não Saraí, Saraí, mas Sara, princesa, onde está tua esposa Sara? Disse: ela está na tenda, atrás de ti. E ele escreve a carpa. Aí em cima da tenda ele escreve a carpa. Agora vejam onde ia estar a igreja noiva neste tempo final, onde esse filho para a palavra, esse filho prometido ia surgir. Ela estaria colocada em uma grande carpa catedral, ou seja, também no campo espiritual, estaria na Jerusalém espiritual já colocada ali, para que esse filho palavra surgisse, ou seja, surgisse no meio da tenda, da carpa. A igreja noiva tem que estar e tinha que estar no lugar correto para receber essa promessa. E Deus colocou, vejam vocês, desde São Paulo até o nosso tempo, foi levando tudo até colocá-la, essa igreja noiva, sob carpa. Disse: ela está na tenda atrás de ti. Ele disse: eu vou te visitar, vem? De acordo com a minha promessa que eu te fiz. Em outras palavras, no tempo da vida, Sara começará outra vez seu ciclo normal de vida. Agora continua dizendo aqui, nessa mensagem intitulada Escutando, Reconhecendo e Atuando e Agindo. Diz o reverendo William Branham: agora observe cuidadosamente enquanto nós estamos nisto. Note que tipo de sinal Abraão e sua família recebeu. Eles receberam o sobrenatural. Abraão, como sabia ele que ele era Abraão? Onde está tua esposa Sara? Como ele sabia que ele estava casado ou que tinha uma esposa chamada Sara? Ela está na tenda, respondeu Abraão. Agora um homem sentado ali comendo carne, tomando leite, ele escreve ali Melquisedeque, e comendo pão de milho disse: onde está Sara, tua esposa? Glória a Deus.
Onde está Sara, tua esposa? Como ele soube essa coisa? Como ele soube? Pense, vocês, povo espiritual, deixem que isso entre vocês. Como ele soube isto? Quando ele atuou como um estrangeiro, com pó em suas roupas, e quando Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. E ele disse, pronome pessoal, e aí ele escreve YHWH, este homem, Deus, se dando a conhecer ele mesmo em carne. Abraão o chamou Elohim. E ele escreve, visitar. Eu vou te visitar. Eu vou guardar a minha promessa e de acordo ao tempo da vida, eu vou te visitar. E volta a escrever aí, visitar. E terás o filho do qual eu te falei. E Abraão de 100 anos e Sara de 90 anos. E também vamos ver aqui outra porção que nos fala também dessa escritura. Vejam na mensagem Jeová proverá, na página 20, nos diz ali também o reverendo William Branham, diz, mas Deus prometeu a Abraão e Abraão creu. Ele nunca disse, Deus, como será? Como vai ser isso? Mas que ele disse, muito bem, Deus, eu creio. E já posso vê-lo ir para casa dizendo à sua esposa, Sara, vamos comprar alguns metros de tecido para a fralda de bebê e comprar alguns alfinetes e algumas botinhas. Vamos ter um filho. Oh, meu Senhor. Os primeiros 30 dias passaram. Aí ele escreve aí, Saraí tinha 65 anos ou mais. Quero dizer, os primeiros 30 já passaram, quero dizer 28 dias. Aí ele circula 28 dias. E ele perguntou, como você se sente, querida? Não houve nenhuma diferença, respondeu ela. Bendito Deus, vamos ter de qualquer forma. Como sabes? Deus o disse. Um pouquinho mais adiante disse, passou outro mês, Sara, amorzinho, como você se sente agora? Você sabe, outros 28 dias tinham passado, como você se sente? Igual, carinho, glória a Deus. É um milagre 2 meses maior que se tivesse ocorrido no mês passado, passou 1 ano. Guardarei essas botinhas. Não, Senhor. Você tenha elas aí. Vamos ter esse filho. Como você sabe que vai ter? Deus o disse. Isso é estabelecido. E aí, Deus o disse, está estabelecido, aí ele circulou. E aí é onde ele escreve. O que lemos já também, ele diz. Ele escreve ali. Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido da visão da carpa catedral. Vejam, Deus transportou o reverendo William Branham a este tempo e viu algo que já estava estabelecido. Agora, que bem-aventurados somos que estamos vendo como está sendo estabelecido o cumprimento da visão da carpa, vejam, em uma forma que vai progressivamente, onde Deus está nos dando primeiramente o maior, a revelação, a fé de rapto, e depois vai continuar aumentando, vejam, porque o irmão Branham, quando foi levado ali, ele disse que estava esse lugar cheio, disse que a fila também, quando foi feita, diz que passou até uma quadra, fora do quarteirão para lá longe, ou seja, era interminável pela quantidade de pessoas que havia ali, sob esse ministério. Agora recordem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fatos, é para os perdidos, para os 144 mil, vejam, é para todo mundo. Mas começa de uma forma progressiva e começa primeiro com a noiva, mesmo que dentro desse grupo há também virgens fatos. E estão os manufaturados também ali, que estão ainda
ruminando, murmurando agora. Aí continua dizendo o nosso irmão William o que ele escreveu. Assim será, porque já foi na visão. Já foi no mundo visível e tem que se materializar. Ou seja, que não é algo que pode se manufaturar, mas é algo real, porque já foi vista nessa visão, onde o irmão Branham foi transportado e viu tudo que estava ocorrendo ali. Agora, quando ele foi na parte culminante, na parte já, onde estava em todo o seu apogeu, vamos dizer, esse cumprimento. Mas tudo começa de uma forma progressiva. Agora vejam como Deus está operando neste tempo final, cumprindo o que ele prometeu. Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, visitando o seu povo, cumprindo o que ele prometeu. Agora continua dizendo, depois de ter passado 25 anos, como você se sente, Sara? Igual. Agora vejam, em 1977, aí, o irmão Branham colocou essa data e ele disse que ao redor desse ano era o tempo onde culminaria a sétima era da igreja. E ele disse que era o fim de tudo e a entrada ao milênio. Agora veja, qualquer um poderá dizer, mas olha, mas isso não se cumpriu, e graças a Deus que não se cumpriu, porque faltava ainda o grupo que pertenceria à era da pedra angular, ao lugar santíssimo, ou seja, o lugar mais importante. Agora, daí você soma 25 anos e vejam vocês que lhes dá o 2002. Como também Deus materializa essas datas e as cumpre de uma maneira atualizada. Veja como começou ali um ministério onde Deus ia cumprir sua vinda, a vinda do anjo, que era diferente dos demais, no meio da semente de Abraão. Tão simples assim. Agora continua dizendo, glória a Deus, é um milagre 25 anos maior. Ele não duvidou da promessa de Deus com desconfiança, mas foi forçado, se ancorando na palavra de Deus e chamando as coisas que não são como que são. Por quê? Porque Deus o disse. Oh, meu Senhor. Agora vejam na mensagem Melquisedeque, o Rei de Paz, pregado em 11 de setembro de 2016, em Cayey, Porto Rico, nos diz, o doutor William Soto Santiago diz, para este tempo final, temos a promessa da vinda e manifestação do Filho do Homem. A primeira parte se cumpriu no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, e a segunda parte se cumprirá na era da pedra angular. Onde ia se cumprir a segunda parte? Na era da pedra angular. E no tempo do Dr. William Soto Santiago ainda se estava vivendo na dispensação da graça. Ainda não havia começado essa dispensação do reino e era da pedra angular. Se estava vivendo num entrelace. Continua dizendo, uma manifestação de Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, rei de Salém ou de Jerusalém. E isso será a vinda do Senhor à sua igreja, ao seu templo espiritual, composto por crentes em Cristo das diferentes etapas ou eras da igreja. Recordem que essa promessa era exclusivamente e é exclusivamente a semente real de Abraão. Para os demais grupos, vejam como Sodoma vem a ser as denominações, tudo isso lá era destruição, mas para Abraão era para a bênção a visita de Elohim. Vejam na mensagem o juízo na corte, na página 8,
nos diz, agora a testemunha da defesa, ele escreve advogado em cima, e agora a testemunha de defesa saberá se são crentes ou não, porque ele é quem vivifica a promessa. E ele escreve E.S, ou seja, Espírito Santo vivifica a promessa. Como vocês vão passar isso? O Espírito Santo deve saber, porque ele é a vida que está na palavra. É quem vivifica a palavra, assim como seu Espírito vivifica seu corpo, e o corpo é vivificado pelo Espírito. Sem o Espírito, o corpo está sem efeito. O corpo está morto, e a palavra está morta sem o Espírito. É necessário o Espírito para produzir a palavra, para torná-la, fazê-la viver. E ele é o vivificador dessa palavra. E ele é a testemunha de defesa do acusado. Amém. Como vocês vão passar isso? Eu quero que essa corte entenda muito bem que ele é o vivificador. Ele sabe, ele vivifica a palavra. Ele escreve atrás também ali, é necessário o Espírito Santo para fazer a palavra viver. Vejam, a mensagem foi trazida pelo precursor da segunda vinda do Senhor e as boas novas pelo Dr. William Souto Santiago, as notícias, porque ele disse, aí, por dezembro de 2016, a mim não me resta muito tempo. Vejam, aí ele estava nos falando bem claro e estava nos mostrando que ele era um mensageiro para trazer as boas novas à igreja, para prepará-la para receber esse filho prometido. Diz, já tenho 76 anos, a mim não me resta muito tempo na terra. E fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido der, mais rápido posso ir. Esse era o trabalho do Dr. William Souto Santiago. Agora vejam vocês que quando Deus leva um mensageiro, aí não podemos dizer aí Deus terminou o seu programa, não. Ele levanta outro mensageiro até que chegue o último, e com esse último, já com esse último fica até cumprir tudo correspondente a essa dimensão terrena, mas depois, com esse instrumento, fica pelo milênio e a eternidade. Esse é o mensageiro do século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E daí para frente, recorde essa mensagem que ele falou. Ele aí estava falando, mostrando o que seria esse mensageiro final. E por que não se cumpriu no irmão Breja? Porque ele se foi. Não era ele. E por que não se cumpriu no Dr. William Souto Santiago? Ele se foi também. Não era ele também. Tem que ser um mensageiro que seja vivo no meio da igreja. E que somente o tempo que estará fora da igreja ausente são 3 dias e meio. Os demais já estiveram mais tempo. Consequentemente, automaticamente, ficam desqualificados para cumprir essa promessa, essa escritura, como por exemplo o Apocalipse 11. Porque já não estão neste corpo de carne, no qual Deus sempre atuou no meio das dispensações e das eras, que sempre atuou por meio de um véu de carne. Já quando eles regressarem, já regressarão em corpos glorificados e eternos. E já, aí, de 30 a 40 dias, onde estremeceremos este mundo, já depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro, mas já aí tudo terá terminado. Quando ocorrer a ressurreição, terá terminado. O trabalho que esse anjo que era diferente dos demais, na visita à semente real de Abraão, está realizando, dando a fé de rapto à igreja noiva. Depois que ocorrer a ressurreição, não há fé de rapto a receber. A fé de rapto já está sendo dada desde já. Estamos recebendo a fé de rapto. Antes podíamos escutar nas mensagens do nosso irmão, o Dr. William Souto Santiago, onde ele dizia que na carpa ia estar sendo dada a fé de rapto, que os trovões iam estar emitindo suas vozes, mas agora, já o Espírito Santo, ao estar encarnado neste tempo final, esse Espírito Santo está no meio da igreja para fazer viver a palavra, como ele nos disse ali. É o Espírito Santo,
é o Espírito Santo, ou seja, quem vivifica a promessa. Ou seja, que era necessário o Espírito Santo em carne para vivificar essa promessa que foi dada pelos profetas e por São Paulo e pelos 7 anjos mensageiros, pelo reverendo William Branham, onde disse que este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando estiver encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é o avivamento final, que ele disse, ainda não tivemos um avivamento. Vejam, porque o avivamento, os trovões iriam trazer, e para que essa promessa fosse tornada uma realidade, era necessário o Espírito Santo para torná-la viva, para vivificar essa promessa. Vem o simples que é tudo? Agora, nosso irmão William continua dizendo, a igreja receberá a dupla porção neste tempo final. Já tem a porção primeira, o batismo do Espírito Santo, que recebem os crentes em Cristo, e depois terá a segunda parte, que é a glorificação física, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e glorificados. E jovens, como o corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem. Um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem diz, portanto, há grandes promessas para este tempo que Melquisedeque cumprirá nesse último dia. Já a primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, diz o reverendo William Branham, que se cumpriu. E diz, e a próxima vez será no juízo, ou seja, em juízo, ou seja, que virá como juiz de toda a terra, para reclamar o que ele redimiu com seu sangue e falar o juízo que virá sobre o planeta Terra. Isso nós encontramos ali no livro de citações, na página 24. Vejam, essa manifestação primeira foi no reverendo William Branham em misericórdia. E essa outra manifestação, que é como juiz, não foi cumprida no Dr. William Souto Santiago, ainda ali estava em misericórdia. E aí podemos ver, e podemos fazer a pergunta, então qual era o ministério que o Dr. William Souto Santiago teve? Agora estão vendo tudo? Vejam na página. Vamos ver aqui o parágrafo 183. Da página 22 diz, o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que o seu Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e se revelou a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez, e aí desenha uma pedrinha angular, a próxima vez que ele se revelar, e ele escreve, na segunda vinda, a segunda vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Seu dia de graça melhor. Ele escreve Elias e Moisés. E escreve segunda dispensação em seu dia de graça, ou seja, sobre a dispensação da graça. E em cima escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. Agora veja essa manifestação que diz o irmão Branham na seguinte vez, na próxima vez é em juízo. Essa seguinte vez é hoje. É o ministério sob carpa. Agora, continua dizendo aí nosso irmão William. Portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E também haverá grandes problemas, tanto de saúde como também do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá inúmeros problemas no período de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à grande tribulação.
Mas essa etapa, conhecida também como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, mesmo que não haverá misericórdia já. E também as virgens sensatas verão essa manifestação. E também a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação em seu meio. Vem, porque tudo isso ocorre antes da grande tribulação, que é este tempo no qual nós estamos vivendo. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Ou seja, o que temos em nosso meio é algo tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples, tão singelo. E vejam, não pode ter algo maior do que Elohim. Que Elohim com seus arcanjos, Gabriel e Miguel, que são os ministérios de Moisés e Elias. O que podemos dizer? Que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo, o qual o sétimo selo o tem carne humana visitando a semente real de Abraão. Por isso, de Paulo ao reverendo William Branham, em todos esses mensageiros, em cada era, não havia alguém maior do que Paulo. Paulo era o mensageiro dessa era. E também assim, em todos os mensageiros no reverendo William Branham, nesse tempo não havia ninguém maior do que o reverendo William Branham. E vejam, quando ele tratou de explicar e chegou a explicar a primeira e segunda etapa, vejam que houve personificações, houve imitadores e tornaram o olhar a esses ministros. E vejam, isso fez isso e deu causa a isso, a que as pessoas mudassem o olhar a essa pessoa. Agora o povo estava chamado a escutar uma só voz. Era a voz do reverendo William Branham. E vejam vocês que também no tempo do Dr. William Souto Santiago, sob seu ministério, também não havia mais ninguém sobre esse ministério. Mas vejam, nesses mensageiros, chegou o momento onde Deus os chamou e se foram. E o povo estava chamado a seguir mais adiante e olhar o próximo passo de Deus. Qual era o próximo passo? Ou seja, seguir em frente, não ficando parado, porque ao ficar, o que fazem é que se denominacionalizam. E neste tempo final, não há ninguém maior do que a manifestação de Elohim, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, os quais estão no cumprimento da visão da carpa sobre esse ministério, sobre carpa. Não há ninguém maior do que esse ministério. Nenhum ministro, nem nenhum pastor, nem nenhum irmão está sobre esse ministério. Porque em cada era e em cada dispensação, Deus se dirige a uma só pessoa. E neste tempo final, o único que está trazendo a revelação e a fé de rapto, cumprindo as profecias e as promessas para este tempo, é o Espírito Santo, no meio da sua igreja. Ele é quem está vivificando essa palavra. Tão simples assim. Agora vejam na mensagem, almas em prisão, na página 41, nos diz, há um só justo, esse é Cristo. É Cristo vivendo na pessoa, nos 10. Isso disse, os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não nos diz que aconteceu. Mas o certo é que na madrugada seguinte o fogo caiu do céu. Correto. E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado o seu ministério de profecia, quando tinha dito, por que Sara riu? Ela disse, não fiz. Ele respondeu, sim, tu riste. Agora, imediatamente depois, ele desceu a Babilônia, ou quero dizer a Sodoma, mas não encontrou os 10. Então o fogo caiu. Ele achou Ló e as suas 2 filhas e mandou, vão daqui agora mesmo. E se foram. Ele foi lá, recordem, ele estava a caminho já. Ele, e antes, tinha mandado mensageiros, ele escreve aí,
Graham e Roberts, y escribe a la derecha Elohim, e escreve à direita Elohim, na margem, mas agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com a cara pintada. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. Aí ele escreve à esquerda, Elohim baixou, desceu a Sodoma. E o que fizeram? Riram da mensagem. O que fazem hoje em dia? Riem, zombam do que Deus está realizando. Mas ele diz, quando vocês virem um ataque para o ministério, ou para a carpa, e a carpa, para o cumprimento da grande carpa catedral, e esse ataque para a grande carpa catedral, recordem, que estamos perto do cumprimento de todas as profecias que faltam por cumprir, como é a ressurreição e a transformação. Portanto, ia estar sendo visto esse ataque que iria vir desde dentro, com pessoas da própria mensagem, que ficaram atrás e não aceitaram a forma provista por Deus. Mas vejam, esse grupo vai ir crescendo, porque assim foi no tempo de Jesus. Vejam, dos 12 se foi um, ficaram 11, mas esse um não creio que ficou sozinho. Vamos dizer que esse era o grupinho pequeno nesse momento. Até aí era o grupinho pequeno, mas depois ele continuou danificando com o que ele estava falando contra Jesus e dos seus discípulos. Começou a semear esse veneno de ódio em todos os líderes, onde cada líder tinha seu grupo. E começou a espalhar tudo isso, e já quando tinha um bom exército, porque é tão covarde que não vem sozinho, se coloca a reunir gente, e a reunir gente, quando veio toda essa multidão, com paus e tudo, para esse grupinho pequeno que ficou ali. Então aí o cenário mudou. Agora o grupinho pequeno que se foi, vem a ser agora a multidão grande contra esse grupo pequeno ali que ficou. Portanto, neste tempo final, é assim também. Resta um grupinho pequeno fora, e aparentemente são 2 ou 3, mas vejam, vai ir crescendo e aumentando esse grupo, porque depois são os que vão também vender a palavra quando vier esse aperto, essa hora da tentação. E vão se unir a todo esse grupo grande. E já quando vamos ver, então o grupo pequeno fica agora na porcentagem, fica menor. Então, o que está agora mesmo, vejam como tudo atualizado e como se cumpre de uma maneira atualizada. Portanto, o importante é que você saiba que você é da igreja noiva, que você é do grupo, do ministério sob carpa, que você é quem seguiu as instruções desse anjo, as instruções de obediência, para que recebam a palavra, recebam a revelação, recebam o avivamento, a fé de rapto. E os que já estão, continuem recebendo esse avivamento, essa fé de rapto, olhando onde ele disse que olhasse. A carpa, a grande carpa catedral, a Jerusalém. Agora continua dizendo, e o que fizeram, riram da mensagem, e o que fazem hoje o mesmo. Diz, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade de Deus, eu dancei no Espírito, glória a Deus, eu falei em línguas. Bem, sigam em frente, eu cortarei meu cabelo se eu quiser, eu farei isso aqui, eu direi isto, eu não tenho que ser batizado no nome de Jesus Cristo, a mim não me importa isso, isso é nesse tempo. Vamos dizer que agora, a mim não me importa se eu continuo me maquiando, ou que corte o cabelo, ou que use calças, ou que fique como eu estou, vem, tudo é atualizado. Eu não vou fazer caso dessa pessoa que está falando isso, tudo é o mesmo, tudo se repete. E além do mais, Paulo e as pessoas diziam, Paulo odiava as mulheres. Bem, sigam em frente. Um desses dias, se já não tiver, você cruzará essa linha. Então, você jamais terá o desejo de fazer o correto. Ouviu o que eu disse? É um assunto, irmão e irmã. Vocês percebem o que foi dito?
você cruzará essa linha e então jamais desejará fazer o correto. Porque muitos dizem, isso é passado. Aqui nós temos liberdade e podemos fazer o que quisermos. Agora, veja o que continua dizendo. Você continuará ouvindo o Evangelho. Seguro, mas nunca aceitará. É que não pode aceitá-lo. O Evangelho então será pregado àqueles que estão perdidos eternamente, os quais nunca jamais podem ser salvos. É que você já está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos, ainda estando vivos. Agora é preciso tomar cuidado, porque então você não venha a ser que esteja escutando uma pessoa que está morta, espiritualmente, e esteja dando as costas a Elohim, ao Espírito Santo encarnado. Escutem bem, todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro foi pregado o Evangelho antes de que partissem sem misericórdia. Ele escreve aí Apocalipse 10, 1 ao 7. Noé calou e foi um testemunho. Deus fechou a porta depois da sua terceira etapa. E aí à direita escreve Noé, a porta. Ele diz uma pedra angular e as eras. Depois da terceira etapa em Sodoma, as portas foram fechadas e não houve mais misericórdia. Os 10 não foram encontrados, e aos perdidos, que não podiam ser salvos, foi pregado o Evangelho. Foi pregado o Evangelho. E assim foi em todas as eras. Rejeita a mensagem antes do juízo e o fizeram de novo? Porque cada era tem uma advertência por meio do mensageiro. Deus não envia um juízo sem antes adverti-los. E neste tempo é o mesmo. Está aparecendo isso contra a coluna de fogo aqui embaixo no rio. Está aparecendo na mensagem adiante na mensagem de cortar as mulheres e lançar nos lugares onde deveriam estar. Está aparecendo na mensagem que repreende esses ministros que tomam seu lugar com a denominação, ao invés de ficar com a palavra, tendo Deus vindicado cabalmente que é Ele, e não pobre, tipo ignorante como este homem? É Deus. Chegamos agora ao ponto quando a terceira etapa voltará novamente aos perdidos eternamente? Ele escreve aí, terceira etapa. Agora passamos à página 45 aqui também dessa mensagem. Almas em prisão. Página 44 embaixo diz, Noé entrou e passaram 7 dias, ele escreve 7 eras, durante os quais nada aconteceu, e ele escreve em cima, desenha uma pedra angular e escreve 7 trovões, e desenha uma pedra angular também as eras e a flecha para a pedra angular aí à direita. Mas ao final dos 7 dias chegou o juízo. Se ao menos lá nos dias de Noé tivesse reconhecido o sinal, se o mundo naquele dia tivesse reconhecido o sinal, e qual é o sinal maior que Deus envia no meio da raça humana? Um profeta. E Deus prova por essas escrituras que lemos há algum momento que Ele destruiu essas pessoas, mas não foi sem misericórdia. A misericórdia foi enviada por meio de um profeta, mas eles não quiseram crer. Deus é misericordioso. Ele lhes enviou misericórdia, mas eles não quiseram recebê-la. Ele sempre envia misericórdia primeiro e desenha uma estrela de Davi à direita. E embaixo escreve, a misericórdia foi enviada através de um profeta. E no livro dos selos, por isso ele escreve ali, Elias e Moisés, aquele que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E neste tempo final, onde o Espírito Santo está vivificando essa palavra, está cumprindo essa palavra. É o tempo para receber misericórdia por meio desses ministérios. Quem não estiver recebendo esses ministérios neste tempo final, que não se vista, que não vai, como dizemos. Não vai estar na ceia das bodas do Cordeiro, consequentemente, não será transformado. Tão simples assim. Que tal se eles tivessem conhecido esse sinal? Que esse sinal era o do tempo do fim, mas quando isso aconteceu, de repente a salvação terminou. E ninguém, de repente a porta estava fechada, porque sempre chega um momento onde já termina essa etapa e essa fase, onde Deus
deixou aberto esse tempo para certa coisa. Neste caso, misericórdia. Aí ele escreve à direita a porta. Houve uma só pessoa que reconheceu esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Esse foi o único. Quando essa porta se fechou, Noé sabia. Noé sabia que esse era o final. Ele sabia. Correto. Se somente tivessem conhecido o sinal. E desenha uma pedra angular e as eras e escreve o sinal. Agora, sigue dizendo aqui, nosso irmão William. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Por isso, Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E seus anjos são os ministérios das 12 oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés, no último dia. No meio do povo do novo pacto e depois no meio do povo do pacto antigo, o povo hebreu. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, nos diz na página 44 dessa mensagem, diz: restaura todos os sinais, o sinal de Ló para o tempo final. Já falamos disso, como o anjo do Senhor se fez carne entre as pessoas e, estando de costas, disse: onde está Sara, tua mulher? Na tenda, atrás de ti. Eu te visitarei. E Sara riu. Por que Sara riu? E aí ela estava na tenda. Amém? Jesus disse: o mesmo acontecerá em sua vinda. E ele escreve com Elias e Moisés. Ali em cima ele escreve Elohim. Em cima ele escreve Elohim, como os dias de Ló e a vinda do Senhor. O mesmo acontecerá em sua vinda. Então, a luz da tarde de Malaquias 4 vem brilhando na escuridão. Amém. Para trazer a luz da tarde sobre a palavra predestinada. Qual será a quarta mensagem? O que é o quarto mensageiro? Para trazer luz sobre a palavra, e a palavra predestinada tem que sair. Algo tem que fazer. Porque Deus disse: eu restaurarei, disse o Senhor, e o fará lançando luz sobre sua palavra. E desenha uma estrela de Davi à esquerda aí. O que é? O que dá luz à palavra? E quem é? É o Espírito Santo. Por isso ele disse aí, é necessário o Espírito Santo para fazer viver a palavra. Sim, Senhor. Haverá luz no entardecer. O caminho à glória encontrarão. No caminho da água está a luz de hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Agora ele escreve ali: o anjo do Senhor se fez carne. Agora nosso irmão William continua dizendo: estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no corpo místico de Cristo. Sua igreja, para receber e ver a vinda de Melquisedeque, em sua igreja na era do trono, a era da pedra angular. Essa é a etapa mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Elias aparecerá e onde Moisés aparecerá, como apareceram no Monte da Transfiguração, quando subiram no monte. Jesus se transfigurou diante deles e apareceram de cada lado de Jesus Elias e Moisés. É aí, no lugar, é aí o lugar da subiu suave, dessa voz suave que nos traz paz à alma, ao coração, ao espírito, à nossa mente, a todo o nosso ser. Na mensagem, o fiel Abraão nos diz, na página 26, vejam, diz: então, um dia, quando Abraão estava sentado fora, a terra era árida. Algumas vezes pensamos que essas coisas são maldições. Não. Se vocês sabem que seu coração está bem com Deus, não importa o que aconteça, fique ali com isso. Abraão e Sara provavelmente estava quente e o gado estava todo magro e tudo demais. E então um dia Abraão estava sentado embaixo do carvalho, como isso do meio-dia, no capítulo 16, ou melhor dito, no capítulo 18 de Gênesis, e Deus já estava farto dessa Sodoma e dessa Gomorra, da mesma forma que está farto com este mundo de hoje, farto das suas coisas nécias. Assim que ele ia descer para destruí-la. Ele escreve aí à direita Elohim, Miguel e Gabriel.
Assim que ele iria dar um sinal que isso ia ser destruído. Assim que Abraão estava sentado ali embaixo do carvalho e olhou e viu 3 homens que vinham. E eles vinham onde ele estava. Ele correu a encontrá-los e ele disse: Meu Senhor. Vejam, alguém estava tentando me dizer que ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vem? Isso é uma mentira. Ele nunca disse meus senhores. Ele disse meu Senhor. E ele escreve ali, disse Abraão. Agora ele escreve aí, tipo de Elias e Moisés e Jesus. As 2 oliveiras e o Messias. Vejam vocês que veio o reverendo William Branham, veio o Dr. William Souto Santiago, e neste tempo final é o Senhor, é Elohim, com os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, tudo se reúne em um. Aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tão simples assim. Depois chamou esses 2 pregadores que foram lá, não com S maiúsculo, mas com S minúsculo. Meus senhores, vieram a mim para quê? Esse é Ló descarriado. Assim que ele disse, meus senhores, ele escreve, disse Ló. Mas agora Abraão se encontrou com os 3. Ele disse, meu Senhor, com maiúsculo, Senhor, Elohim. Senhor, os 3 estavam ali em pé, mas ele disse, meu Senhor. Vejam que importante é isso aqui que ele está nos falando. Os 3 estavam em pé ali, e ele disse, meu Senhor. Não disse, meus senhores. Tudo se condensa em um só. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Agora, vejam na mensagem também, conduta, ordem e doutrina. Isso é do tomo 12. E neste folheto fica na página 631. Diz. E essas luzinhas todas desaparecerão quando ele vier. E ele escreve o sol. Esse grande Cristo ungido do céu, vindo do leste a oeste. Ele escreve Israel, América. E desenha à direita uma pedra angular e as eras. E uma estrelinha em cada uma das eras. E na pedra angular desenha uma estrela de Davi. E escreve embaixo Apocalipse. Ou seja, escreve leste Israel. Em cima escreve oeste América, América Latina. Continua dizendo, vem, na escritura mais embaixo, vem, mas ele não estará na terra. O Messias não estará na terra até que o milênio seja estabelecido. Vem, porque nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor no ar. E desenha à esquerda uma estrela de Davi. Ele não vem à terra, ele arrebata sua noiva. E escreve Apocalipse 4:1. Agora vejam, isso é o que no livro de citações vemos, onde ele disse que enviaria seus anjos, não aqui embaixo, recorda essa porção, vamos buscá-la, não aqui embaixo, diz, página 143, parágrafo, vamos ver aqui, 141, página 141, parágrafo 1260 diz, notem, o versículo 41, Mateus 13, os 2 também muito perto, tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos a metodista, batista, os pentecostais para separá-los, ou seja, esse trabalho que fosse feito nas eras, ele disse que envia ele seus anjos para separá-lo. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor Jesus Cristo que ele envia. Vejam como enviou cada mensageiro. O anjo do Senhor envia cada mensageiro à sua igreja em cada era numa porção. A porção correspondente a cada era. Aí em São Paulo, em Irineu, Martim Colombo, em Lutero, em Wesley, no reverendo William Branham, enviou também o seu anjo ali, nessa manifestação no Dr. William Souto Santiago. Mas vejam, neste tempo final, ele envia
seu anjo, o Espírito Santo, para operar os ministérios de Moisés e Elias e realizar essa separação, essa segregação. Agora, onde ocorre isso? Não embaixo diz, agora diz. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errado. Cada era tinha um mensageiro que, com sua voz, sua mensagem, juntava os escolhidos dessa era. E mesmo que numa porção, ele estava tipificando, simbolizando o que era essa separação, porque somente os dessa era, os filhos de Deus, iam escutar a voz de Deus por meio desse mensageiro. Ali se estava refletindo o que neste tempo final ia ser cumprido em toda a sua plenitude. A separação, a segregação. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos por aqui, vem? Ou seja, ali embaixo nas eras, mas anjos no último tempo. E qual é o último tempo? A era da pedra angular. E reuniria, ou seja, que também estaria juntando os seus escolhidos. Sabemos que isso é o tempo vindouro da colheita agora, porque seria numa era mais alta, a era da pedra angular, não eras terrenas. Agora um anjo é realmente interpretado o mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras. Ele escreve em cima aí, na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Aí à direita ele tinha desenhado nesse parágrafo assim para baixo, 1, 2, 3 pirâmides, e também desenhou a parte de baixo das eras. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham. Porque nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor no ar. Ele não vem à terra, diz, nem a eras terrenas, vem? Porque é uma era celestial, a era da pedra angular. Aí é onde ele veio. Ele arrebata a sua noiva. E aí ele escreve à direita, Apocalipse 4, versículo 1. Ele toma uma escada, vocês sabem como se chama essa obra, quando o homem colocou uma escada na varanda da casa, Romeu e Julieta, correto, subiu uma escada para roubar sua noiva. Ele escreve a escada da visão de Jacó. No livro de citação há um lugar onde ele diz, alguém colocou a escada, e ele escreve Moisés e Elias, e no livro dos selos, uma porção do livro dos selos. Agora continua dizendo, agora ele está descendo pela escada de Jacó e disse, amada, diz o irmão Branham assim, ou seja, ele escreve o editor, que está escrevendo porque ele escreve o que o irmão Branham fez, e seguramente, pois, ele coloca esse rosto assim de, quando alguém chama alguém para que ninguém mais escute, amada, ei, vem. Vem. E continua dizendo o irmão Branham, e subiremos para encontrá-lo. E desenha uma pedra angular e as eras. Um irmão pergunta. Esse é o editor agora falando. Um irmão pergunta. Irmão Branham, estaria isso em par com aquilo? Aquelas pessoas se aproximaram a João Batista e queriam chamá-lo Messias, e eu escutei você uma vez dizer que o judeu pensa que o Messias é Deus. Aí, entre parênteses, ele escreve editor, ou seja, isso foi editor, essa é a pergunta que fizeram. O irmão Branham disse, o que você disse? Aí diz a pessoa, entre parênteses, a pessoa falando disse que essas pessoas se aproximaram de João Batista e pensaram que ele era o Messias, o Cristo. E eu escutei você dizer em certa ocasião que o Messias seria Deus para os judeus. O irmão Branham disse, sim, Senhor. Isso é correto. Isso é correto. O Rabi, e diz o irmão novamente, e o irmão diz, bom, e João os repreendeu dizendo que ele não era, e que Cristo vinha. O irmão Branham disse, correto. Continua dizendo o irmão, mas não é verdade que os discípulos chamaram o Senhor a Jesus, e Jesus permitiu isso dizendo, vocês me chamam Senhor, e eu sou. E ele escreve em cima, de Senhor ele escreve Elohim. O irmão Branham diz,
Sim. Continua dizendo, irmão. Em São João 13, quando ele lavou os pés, e ele diz, irmão Branham, sim, ele permitiu. Sim, e continua dizendo, irmão, quando? Como sendo Senhor, sim, ele permitiu. Diz o irmão Branham. Ele admitiu. E diz o irmão, ele aceitou. E diz o irmão Branham. Mas vem, Jesus sendo Senhor, quando foi perguntado se ele era, ele respondeu, sim, eu sou o vosso Senhor e Mestre. Vós me chamais assim e dizeis bem, porque eu sou. Vem como Jesus claramente falava, mas vejam vocês, era aqueles que o iriam receber, porque dizia a muitos, ele dizia a muitos, não digam que eu sou o Cristo. Ou vemos a parte contrária, que foi quando perguntaram, se tu és o Cristo, os líderes, diga-nos já, e não nos turbe nossa alma. Eu disse, e não crestes. Ou seja, quando eles perguntam, não era para crer em Jesus, mas era para condená-lo. Então, para que perguntam? Mas vejam que neste tempo final, no cumprimento da visita de Elohim, à semente real de Abraão, também, ele disse, e eu posso dizer, sim, eu sou vosso Senhor e Mestre. Agora vejam vocês, ele tem poder de fazer e de dizer, tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. Agora diz, e diz o irmão, mas nunca houve nenhum outro ser humano que possa, e o irmão Branham termina, que possa dizer isso ou não? Porque é somente o Senhor em sua vinda que pode falar essas palavras. Agora continua dizendo o Dr. William Souto Santiago, portanto, cada dia estejamos mais agarrados ao anjo do pacto, porque aí é onde Deus estará, onde Melquisedeque estará em seu corpo e com seu corpo angelical, chamado Espírito Santo, falando à sua igreja, com voz como leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitindo suas vozes. E em Apocalipse capítulo 11 já aparecem os ministérios das 12 oliveiras, como são prometidos também em Zacarias capítulo 4, versículo 11 a 14. Tudo isso corresponde à era da pedra angular. Portanto, os que estarão na era da pedra angular estarão escutando o assobio suave que o profeta Elias escutou no Monte Sinai, no Monte de Horebe. Vejam onde é que Melquisedeque estará com seu corpo e com seu corpo angelical, ou seja, o Espírito Santo falando à sua igreja como leão da tribo de Judá, na era da pedra angular. Não ocorreu no tempo do Dr. William Souto Santiago, nem no tempo do reverendo William Branham, porque aí estava ainda como Cordeiro de Deus, realizando toda a obra sob a dispensação da graça. Neste tempo final é que Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz, Elohim, o Senhor, o Mestre, está no meio da sua igreja. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, diz o Dr. William Souto Santiago, estamos desejosos que se complete sua igreja, pelo qual trabalhamos para que chegue a mensagem às diferentes nações, e, sobretudo, a América Latina e o Caribe, que é o continente que correspondeu à bênção final, mas a maior de todas, a bênção para serem chamados o corpo místico de Cristo na era da pedra angular, onde corresponde à manifestação de Melquisedeque, o rei de paz e rei de justiça, para este tempo final. Veja o que corresponde a essa manifestação, onde a América Latina e o Caribe, a era da pedra angular, a dispensação do reino. Continua dizendo o Dr. William Souto Santiago, está prometido que haverá uma manifestação plena no cumprimento da visão da carpa, chamada a terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do novo pacto, onde estará Melquisedeque, em Espírito Santo se manifestando, o anjo do pacto no meio da sua igreja, e onde nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Onde é que Melquisedeque, neste tempo final, está? Em uma grande carpa catedral. E o que ele está fazendo aí no meio do seu povo? Dando a fé para serem transformados e raptados, a semente real de Abraão. Tão simples
assim. Neste tema que temos para hoje, a visita de Elohim à semente de Abraão e seu propósito. Nós vimos quem é Elohim, vimos quem é a semente de Abraão e vimos o propósito da sua visita neste tempo final, a semente de Abraão. Nos colocamos em pé e deixamos assim imediatamente conosco nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.